Pessoal chegando aí, vamos lá. Boa noite para todo mundo. O pessoal já está chegando. Já vou chamar o Carlos agora, para já chamar o pessoal dele também. Vamos lá. Fala, meu amigo, boa noite. Fala, Paulinho. Boa noite, beleza? E aí, tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá ouvindo? Tá tudo certo, a imagem tá boa. Torcer para essa conexão ficar bem hoje, que geralmente ela gosta de dar novidade. É. Aqui eu tô próximo Essa... do Wi-Fi aqui, acho que vai ficar de boa. Geralmente tem ficado Eu mesmo. também, eu fico do lado, cara, mas já aconteceu. Inclusive, eu acho que o Pedrinho eu tive que desligar e terminar no 4G, porque ela vai oscilando. Mas tá É. tranquilo. De vez em quando eu O coloco pessoal também tá no chegando aí. 4G. O pessoal tá chegando. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite. Você, no momento que eu te pedi, que a gente conversou, você foi muito solícito, já aceitou na hora. Eu sempre tenho feito essas lives para a gente conversar, contar história, trocar algumas ideias em relação ao futebol, à formação. E ter você com a gente aqui hoje é um prazer e quero te agradecer. Eu que fico grato, Paulinho. Primeiramente, boa noite a todos aí, né? É um prazer estar falando com você, né? Nesse momento que nós estamos passando, longe, né? A gente está acostumado com aquela coisa mais presencial, dia a dia dos treinos, nossos processos, né? Você está sempre lá em Xerém e a gente fica aí nessa expectativa da volta, mas é um prazer estar aí falando com você, para os teus seguidores também, né? E que a gente possa aí nessa 1 hora de live contribuir de alguma forma para que as pessoas realmente evoluam, cresçam, né? Que é o nosso intuito. Não, muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história em relação ao futebol. Assim, como que você conheceu o futebol lá atrás? Se foi através de um amigo ou da família? Onde você jogava quando criança? Como que foi esse seu primeiro contato com o esporte? Então, Paulinho, eu comecei novo, né, cara? Desde 5, 6 anos de idade no próprio Fluminense, nas escolinhas de futsal do Fluminense. Tive a oportunidade de ser atleta de futsal do Fluminense até o adulto. Joguei infanto, joguei juvenil e adulto no Fluminense. Joguei em outras equipes também de futsal no Rio de Janeiro, né? Tive uma passagem rápida no campo também como profissional. Joguei em clubes menores também, nada muito expressivo, né? Como qualquer jovem. E aí em 2007 eu migrei para a faculdade. Fui fazer a faculdade de Educação Física, né? E já tive a oportunidade naquele momento de estagiar, já entrar como estagiário no Fluminense em setembro de 2007. E aí tive a oportunidade de vivenciar as categorias sub-15, 17, 20, 13. Depois, quando eu fui até efetivado como auxiliar de preparação física ainda. Mas, na verdade, eu já fazia algumas situações de observação, né? Naquela época não existia análise de desempenho. Eu fazia muita observação de adversário, principalmente para o sub-20, quando precisava. E aí, em 2011, eu migrei para captação, né, como observador técnico. Fiquei até 2015. Em 2015, quando o Tomás, que era o nosso coordenador hoje, auxiliar, um dos auxiliares, um dos analistas, na verdade, do Tite, fui para a seleção brasileira. Eu entrei no lugar dele na coordenação em abril de 2015 e estou até hoje aí, né, com essa responsabilidade, né, de conduzir um departamento que hoje, devido ao esforço de todos, é referência em todo o Brasil. Então é uma história que você já é ligado ao clube praticamente desde novo, né? Teve essa ligação lá no começo. E você falou sobre o futsal. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho em relação a isso. Eu tenho visto muitos, durante essa parada agora, falando sobre o futsal. Teve até uma live que eu vi do Ronaldo com o Falcão, falando da importância do futsal, onde o Ronaldo está levando todo um projeto para a Espanha.
que ele acredita que essa inclusão do futsal ajuda muito no desenvolvimento dos meninos, e eu sei o trabalho que vocês fazem no Fluminense, que o futsal também é muito forte, os meninos de lá, eu acho que até o sub-14, sub-13, né, que também jogam até o sub-13, os meninos disputam os campeonatos. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, como que você enxerga essa dinâmica do futsal para o campo, como que vocês trabalham. Falar um pouquinho já pegando esse gancho. Não, show. Eu também assisti essa live, Paulinho, do Ronaldo com o Falcão, foi top. Eu tenho visto também algumas lives que o nosso... Hoje é supervisor, ele era preparador físico do Sub-17 do futsal, Rafael. Ele da seleção também, seleção carioca, enfim. Hoje ele é um dos supervisores técnicos lá, né? Um dos caras que estão de frente no nosso futsal, junto com o professor Ivan. E ele tem feito também diversas lives interessantes com muitas pessoas importantes dentro do futsal, né? Uma delas foi o professor Ferretti, uma live top, de alto nível realmente, e só realmente contribuiu para tudo aquilo que eu já penso, Paulo, em relação ao futsal, né? Eu sou oriundo do futsal, eu costumo falar em todas as minhas lives que, para mim, particularmente, o futsal ele é o maior contribuinte para a formação e desenvolvimento de todos os atletas profissionais de futebol de alto rendimento, visto que a quantidade de jogadores que nós temos aí, ícones, né, de jogadores de excelência, tops, né, considerados tops, que são oriundos do futsal, né? Se a gente for parar aqui para enumerar, vamos falar até amanhã. Acho que a maioria jogou, mais de 90% jogou futsal. Na verdade, é um esporte muito rico em conteúdo técnico, né, e cognitivo, né? Aquele jogo mais curto, de alta intensidade, um jogo que você tem um engrama motor muito grande, um aumento do engrama motor muito grande, né? Muito contato com bola, o excesso positivo de contato com bola, isso aí é muito importante. Então, nada mais justo do que realmente, dentro desse desenvolvimento de atleta do futsal, ser realmente um dos contribuintes para poder realmente formar atletas de excelência. E o Fluminense, com certeza, já de anos, desde a minha época, quando jogava, né, já saía atletas de alto nível do futsal, né? O Marcelo é um caso aí que a gente não precisa nem citar outro. Eu acho que já é o ícone máximo que saiu do futsal. Então, hoje nós começa no Sub-5, na verdade, lá o nosso futsal, né, como uma iniciação, só treinam. E aí no Sub-6, eles já em nível de competitividade, eles disputam uma competição que não é da federação, da Rio Futsal, geralmente é em outubro, no ano que eles completam 6 anos. E aí sim, a partir do Sub-7, já numa federação, né, já na federação, campeonato organizado pela federação, já começam aquelas fases de disputa, né, e dividido por gerações. E aí Sub-7, Sub-8, Sub-9, né, tem várias... Aí são vários módulos que existem aqui no Rio, né? O Ouro Especial é de primeiro ano, aí tem a Série Ouro, que é a principal. Enfim, tem todos um processo, como você falou. A transição para o campo, ele parte a partir do Sub-10. No Sub-9 a gente tem até uma iniciação, alguns encontros periódicos que a gente organiza também, já numa gama maior, atingindo já o processo todo do Rio de Janeiro, não só atletas do nosso futsal, mas também de outros, né? Porque a gente faz captação forte no futsal do Rio de Janeiro, e aí a gente já atinge Sub-9, Sub-11, Sub-13. O Sub-9, como na verdade, os jogos aqui no Rio de Janeiro, eles são casados. Então, quando você vai assistir um jogo, você assiste o jogo de Sub-9, Sub-10, Sub-9, Sub-11, Sub-13. Aí, quando você vai assistir da Série Ouro Especial, você assiste, né, os de primeiro ano. Então, é sempre assim, né? Então, você assiste Sub-8, por exemplo. Então, é sempre assim, junto. E a partir do Sub-10 eles migram, né, pro campo, né? O futsal nosso, ele é um pilar grande, é um braço forte da captação, porque ele abastece realmente a base com muitos atletas. Eu fiz um estudo ano passado de atletas da geração 2009, a geração 99, que até então era o último ano de Sub-20, ano passado. Nós tínhamos atletas com passagem no nosso futsal e que estão no nosso futsal das categorias menores, em torno de 97 atletas.
Então, para você ver Caramba. o número alto que tem de atletas do futsal, né? E sem contar os outros que são a maioria de atletas também jogam futsal em outras equipes, enfim. Então, realmente, o Depois são futsal, captados. exatamente. E aí, no sub-13, eles jogam futsal e campo até o sub-13, já no sub-14, eles já praticamente optam pelo futebol de campo, né? Aqueles que realmente não conseguem permanecer no campo jogam no futsal, enfim. Então, é uma gama grande aí que nós temos, uma relação grande, na verdade, que nós temos com o futsal, né? Que com certeza contribui muito para a formação de atletas, não só do Fluminense, mas eu acho que do Brasil todo. Eu acho que em cima desse número que você acabou de passar para a gente, explica muito do que é o trabalho do Fluminense. Eu já estou há 3, 4 anos levando os meninos sempre lá em Xerém, e a gente acaba visitando outros lugares e vê a diferença. O quanto o treino do Fluminense é diferente. Eu sempre costumo falar isso, já fui em outros clubes que eles me perguntaram, pô, todo mundo fala do Fluminense, é isso? Eu falo, cara, os meninos parece que eles já são condicionados a essa parte técnica, essa intensidade de jogo. Então, a explicação talvez esteja um pouco aí, o quanto vocês cuidam bem do futsal, o quanto vocês incentivam, que aí o menino já cresce, ele vem crescendo dentro do clube com as capacidades técnicas, as capacidades de entendimento, de movimentação. Então, é um diferencial. Eu vejo alguns clubes que o foco é o menino um pouco mais forte, o menino um pouco mais maturado, onde eles acabam tendo um pouco de vantagem agora, mas a capacidade técnica ela vai ficando, que é o principal de todo atleta. Então o Fluminense tem uma referência, igual você disse no início, de trabalho, e justamente eu acho que por ter tanta força na base do futsal, incentivando, eu converso com os meninos sub-13 que estão lá, hoje nós tivemos um jogo assim e tal, então eles se preocupam, eles gostam, eles se entusiasmam também com essa modalidade tão importante, eu acho que na formação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia do Fluminense, como que vocês trabalham, o foco de vocês, e explicasse também para muita gente que tem dúvida sobre o monitoramento. A partir de que idade o menino começa a ser observado, é levado para Xerém, para fazer uma avaliação, todo esse processo de avaliação e monitoramento que o Fluminense faz até o momento de uma aprovação, alguma coisa nesse sentido. Show. Paulinho, eu acho que o nosso processo aqui de desenvolvimento de atletas, cara, ele, dentro de uma filosofia de formação, né, que hoje é a nossa metodologia, que a gente chama de DNA tricolor, ela é toda voltada, né, para a formação do ser humano, né? Então, já basicamente, dentro da nossa filosofia de formação, a nossa preocupação maior já é a formação realmente do ser humano, né? Então, a gente trabalha muito em cima de um propósito, né, que talvez seja o nosso diferencial, né, que é fazer uma pessoa melhor para você realmente ter um melhor jogador de futebol no futuro. Então, todos os nossos processos, todas as nossas sessões de treino, tudo que é envolvido em todos os departamentos, nós praticamos isso diariamente, né? A gente costuma falar que as nossas atitudes diárias são exemplos, né, para os nossos atletas realmente poder prosseguirem, né? Nós temos valores dentro do clube, né? Nós temos uma missão, nós temos uma visão, né? Então, é realmente um trabalho muito fomentado por um conjunto, né? Na verdade, é muito fundamentada por um conjunto de pessoas, de profissionais, não só capacitados, mas muito mais comprometidos com aquilo que fazem, né? Para a gente realmente desempenhar e formar um melhor ser humano, que eu acho que é o principal foco. O centro do processo ele vai ser sempre o jogador de futebol, né? E nós temos que sempre realmente valorizar esse processo através de valores como respeito, meritocracia, comprometimento, espírito de equipe, né? A criatividade. São 5 valores básicos que nós realmente estimulamos no nosso dia a dia para que realmente nós possamos fazer um melhor jogador, uma melhor pessoa para ele ser um jogador de futebol, né? Nem todos serão jogadores de futebol, mas eu acho que a gente contribui de alguma forma para a formação deles e faz com que eles realmente, no futuro, né, possam ser, né, pessoas melhores para realmente atingir o que eles almejam, o que
tem de esperança, né? Que é ser jogador de futebol. Quanto ao nosso processo de monitoramento, Paulinho, talvez seja um processo, um dos mais, hoje, importantes dentro do clube. É um processo que, desde quando começamos a fazer, ele realmente tem um resultado muito importante e bom para o clube em números, né? Na verdade, é uma forma de a gente realmente aproximar cada vez mais os atletas, né? Nós não temos como absorver todos os atletas que nós realmente vemos no nosso dia a dia de trabalho, né? Com vários observadores espalhados, né? A quantidade de jogadores que nós vemos. E como você citou também, nós temos muito cuidado, né? E responsabilidade com o que fazemos. Nós sabemos estágios maturacionais de atletas que estão, né, os nossos atletas aí em termos não só maturacionais, mas também em termos técnicos, em termos de vivência. Então, muitas vezes, um atleta, quando vai fazer um monitoramento de Xerém, vai fazer uma avaliação, ele talvez naquele momento não esteja no nível que talvez o grupo do Fluminense já esteja, mais do que normal, mas aquilo ali, ele pode ser mudado com o tempo, né? Nós cansamos de ver atletas que vão 2, 3 vezes nesse processo e depois eles são aprovados. Então é um processo realmente de acompanhamento, né, de todos aqueles atletas que nós enxergamos, principalmente uma parte técnica apurada, uma parte técnica realmente que nos chama a atenção, independente de ser mais forte, mais fraco, baixo, alto, né? Eu acho que isso aí não é relevante, principalmente no processo de monitoramento que é do sub-9 ao sub-13, né? Nós não temos monitoramento nas categorias maiores. Então é uma idade muito subjetiva para você avaliar, uma idade muito perigosa, né, para você realmente perder talento, né? E eu acho que ali o talento, como o próprio nome diz, ele já é o principal foco para que a gente realmente possa minimizar esses erros e contribuir para a formação e desenvolvimento deles, né? Você sabe como é que funciona, você é um parceiro nosso. Muitas vezes você leva um atleta seu lá, ele mostra a qualidade, ele realmente mostra potencial, né? Um talento potencial, mas aquele talento potencial ainda tem que ser estimulado, né? Talvez não seja o momento para ele ficar lá, porque nós temos também a responsabilidade com a mudança da família, com toda essa logística. A gente não pode colocar 60, 70 atletas no mesmo contexto, porque a gente não conseguirá dar o ambiente necessário para ele poder desenvolver, nós não vamos conseguir dar a minutagem de jogo necessária para ele poder desenvolver, e com isso talvez atrapalhemos o processo de desenvolvimento dele e dos nossos. E aí a gente, de repente, não consegue atingir o processo de nenhum deles, né? Então, esse processo de monitoramento é importante por conta disso, né? A gente sabe, às vezes, a ansiedade que pai e mãe fica de um menino ir e voltar, mas a gente não brinca com o sonho, né? Eu costumo falar que nós somos, né, não somente nós, mas vocês também de escolas e projetos, nós somos gestores de sonhos e temos que fazer isso aí com muita responsabilidade e cuidado para que a gente não possa queimar a etapa e atrapalhar o processo de formação desses meninos. Então, muitas vezes vocês, como parceiros, também têm o poder de desenvolver eles na escola, nesse processo de monitoramento, para que ele possa voltar, né, no futuro, né, no retorno que ele sempre tem, né, que é sempre colocado e agendado, é melhor, e que o nosso intuito é realmente ter uma aprovação final como os pais, né, como vocês, mas como eu falei, nós temos que ter essa responsabilidade, né, e esse comprometimento, esse cuidado para que realmente a gente não atrapalhe um processo como um todo, como o do menino que está sendo monitorado, né, e os nossos também, que tem que ter um ambiente realmente favorável de treino para que a gente possa qualificar e realmente transformá-los em jogadores profissionais no futuro. Você falou uma coisa muito importante e que, assim, eu vivencio muito isso, que é a questão do desenvolvimento de cada atleta. É todo um processo mesmo. Às vezes as nossas expectativas, as nossas ansiedades, quando eu falo nossa, do professor, do observador, dos pais em relação à criança, ela pode gerar uma pressão que a gente muitas vezes não acaba interferindo de certa forma, né? Eu tenho casos de meninos que eu levei em um nível de competição, de posicionamento, de parte técnica, e quando ele chega nesse momento, ele automaticamente começa a se pressionar de uma certa forma. E o Fluminense tem um trabalho nesse sentido
que eu acho fantástico, que é de deixar o garoto à vontade. As maneiras de avaliações de vocês, eu sempre elogiei que o menino, quando chega em Xerém, ele se sente em casa, ele se sente tranquilo, desde o primeiro contato que ele tem lá no portão, com a pessoa que abre, que conversa, aí o momento de pegar o uniforme. Então, todo esse processo, ele é de uma maneira natural, ele é de uma maneira simples. E isso quebra um pouco do gelo dos meninos. Porque essa pressão que ele pegou de viagem, dele ir, geralmente a expectativa dele na segunda, na terça-feira ali, tá a milhão. E a forma como vocês fazem isso diminui um pouco essa pressão. E é onde o atleta acaba se sentindo mais à vontade. Eu já devo ter levado para vocês 50 alunos, por exemplo. Todos eles se perguntar, pô, eu gostei do Fluminense, eu voltaria no Fluminense, é um lugar que eu quero. Então, isso é o respaldo do trabalho de vocês. Mas, assim, é aquilo que eu disse, é desde o primeiro contato, é desde a hora que a gente chega no clube, da maneira que vocês lidam com isso, e vocês foram aprimorando isso a cada dia. Eu tenho certeza que, assim, hoje, os profissionais que fazem parte tanto da captação como da base do Fluminense, eles já entram no sistema funcionando. Foi difícil chegar nessa forma, os profissionais eles já têm, você olha, você sabe o que você precisa moldar naquele, o que você precisa tirar dele para que ele possa fazer cada vez mais. Como que é a sua função nesse sentido? Porque você é o cara que vai olhando toda essa engrenagem e vai direcionando. Você, como um coordenador, o que você vê? Claro, você tem o dia a dia ali, eu vejo que você é super presente dentro dos campos, tá o tempo todo, conversa, mas o quão importante para você é toda essa mecânica funcionar? Então, Paulinho, na verdade, isso aí talvez seja o nosso diferencial, né? E talvez o nosso segredo, né? Com relação a esse tipo de atendimento, né? Eu acho que nós priorizamos, desde, como você falou, desde o primeiro momento que a pessoa chega lá no portão, né, até o último dia, na sexta-feira, quando a gente reúne, na verdade, todas as pessoas, né, os responsáveis, os professores, os pais, né, a gente faz questão de reunir todo mundo junto, para que a gente possa realmente passar, né, tudo que aconteceu durante a semana, apesar dos pais, né, serem livres para poder assistir tudo, né, a gente trabalha com muita transparência lá, né, a gente procura realmente gerar isso aí, né, na verdade, transmitir uma credibilidade para os pais, para realmente saberem o que está acontecendo ali com seus filhos, para os professores também poderem ver o que está acontecendo com seus alunos. Enfim, eu acho que essa relação afetiva que nós procuramos sempre criar, não só com a criança quando chega, mas com a família, né, com os professores ou quem esteja responsável, eu acho que é um segredo realmente. Na verdade, é o diferencial para que a gente possa realmente conduzir, né, o processo de avaliações que nós temos lá da melhor forma possível e de uma forma mais harmoniosa possível. Porque o nosso objetivo lá, Paulinho, é lógico, é a gente ter uma qualidade no trabalho, né, um número de aprovações quanto maior, melhor. Mas eu acho que o nosso intuito lá, o nosso principal objetivo é fazer com que todos saiam satisfeitos, né, com o atendimento, com tudo que foi conduzido e produzido lá dentro. Né, essa relação afetiva, ela é importante, né, porque, como você falou, né, existe toda a ansiedade da criança, existe a ansiedade dos pais, né, de como vai ser. A gente sabe que não é um processo fácil, o menino sair do contexto dele, da cidade dele. E muitas vezes esse menino que sai do contexto dele e que ele foi selecionado é porque ele talvez seja o melhor naquele contexto dele. Né? E muitas vezes, quando ele chega dentro do clube grande, isso aí acontece praticamente em todos os clubes grandes, ele é mais um, que na verdade está vindo o melhor da tua escola, está vindo o melhor da escola do fulano, está vindo o melhor da escola do ciclano. Sim. E ali ele se torna até mais um atleta, né? Então ele perde um pouco aquele glamour que ele tem, né, da escola dele ser o camisa 10, dele ser o cara, né? E muitas das vezes essa ansiedade atrapalha ele um pouco dentro do processo, ele fica um pouco nervoso. Tem menino que fica doente, que passa mal. Então, acho que a gente procurar
atender, né, de uma forma que a gente consiga realmente atingir, né, a família, professor, o atleta da melhor forma, né, com que, como você falou, fazer com que ele se sinta em casa, é uma forma de realmente contribuir para ele ter esse quebra-gelo, como você falou também, né, e ficar mais à vontade possível para ele fazer o que ele mais gosta. E a gente procura sempre fazer realmente isso com eles, né, dar muito carinho, né, na verdade, tratar como se fossem os nossos atletas mesmo, porque nós tratamos os nossos atletas assim também. Eu acho que é uma coisa que acontece em Xerém, em todos os departamentos, né? Desde o momento que o porteiro abre a porta, num simples bom dia, com um sorriso no rosto, aquilo ali já estampa, né, um diferencial, né? Porque tem vários lugares que você vai, não estou falando nem futebol, mas você vai numa clínica, a secretária já te dá um bom dia com a cara fechada, emburrada. Então, eu acho que desde o primeiro momento que você dá um bom dia com um sorriso no rosto e realmente você dá umas boas-vindas para a pessoa, você já começa a dar confortabilidade para isso, né? E faz com que o processo realmente flua de uma maneira que a gente realmente consiga atingir, acho que é o principal objetivo, que é a satisfação das pessoas, né? A pessoa sair dali feliz, aquele atleta que vai ser monitorado, que vai ser aprovado, que foi aprovado e o que foi. Na verdade, nós não tratamos nem como liberação, mas o atleta que não foi, que a gente não gerou compromisso ali na hora, né? Mas que no futuro pode ser selecionado de novo, pode ser aprovado, né? Não tem como a gente prever. Saia dali, né, o mais satisfeito possível e tem esse sentimento que você falou de realmente, pô, Fluminense, quero voltar lá, gostei. E é muito importante quando a gente recebe esses feedbacks positivos, né, que a gente sempre recebe muito, a gente fica muito contente e faz com que a gente realmente queira evoluir, né, e crescer nesse sentido cada vez mais, né, e possa melhorar cada vez mais para realmente atingir uma excelência que é sempre muito difícil, né? Porque a gente sabe que num processo desse tem sempre um ou outro que também não gosta, mas eu acho que se a gente conseguir atingir uma gama sempre muito forte, realmente procurar ter um foco nisso aí, a gente sempre vai ter situações positivas e um excesso, né, de feedbacks positivos para a gente sempre estar melhorando. É importante sempre isso, né? Isso daí acaba ajudando no momento da competição, porque muitos observadores do mundo inteiro estão em cima da mesma gama de atletas, com o mesmo perfil. Então, quando você já tem um trabalho consolidado, quando você tem uma referência igual ao Fluminense, quando o menino tem a proposta do Fluminense de um outro clube, ele sabendo como é feita a avaliação, como é a filosofia, como é o trabalho, tudo fica mais fácil para o clube. E você acaba sendo um dos responsáveis por manter isso. Como que você encara isso? Essa competição, esse mercado, essa disputa? Já aconteceu de eu ter um atleta que 4, 5, Paulinho, me leva. A gente sempre deixa muito aberto aos pais. Eu sempre falo isso. Quem vai decidir é o atleta e o pai. Eu quero ir para tal clube. Vamos levar. Então, como que você lida com isso? Como você prepara a sua equipe para isso? Queria que você falasse um pouquinho do mercado, da competição. Eu enxergo isso aí, Paulinho, como uma coisa muito sadia, né? Eu acho que o Brasil, num todo, né, ele tem grandes escolas formadoras, né, de talentos, de jogadores, né? Existem... Realmente, nós temos uma base realmente com muitos profissionais capacitados, né? A captação em si, né, é um departamento em que ele realmente, pela forma com que nós fazemos, né, quando eu digo nós, é o sistema todo, né, são todos os clubes, é normal ter essa disputa, né, essa briga, entre aspas, sadia, de um talento, mas o que a gente pode fazer nesse momento, né, realmente é mostrar credibilidade, por isso que é importante essa relação afetiva com os pais, né? A gente sempre procura não só falar com o professor, mas sempre também tá em contato com o pai e mãe, é muito importante, né, para que realmente o pai e a mãe conheça, né, o profissional do clube que esteja abordando naquele momento o atleta, né? Isso é importante para gerar aquela credibilidade, né?
E eu acho que o respeito é um dos valores praticados também pelos profissionais. Então nós temos que ter esse respeito e essa conduta para realmente, na hora da escolha de um pai, né, ou de uma mãe, ele também poder optar pelo Fluminense. Mas a gente também tem consciência que quando a maioria dos atletas que são monitorados, eles também vão em outros lugares, porque pela curiosidade e pelo grande trabalho que os outros também fazem, né, é muito normal, né, nada mais justo do que também conhecerem outros lugares, né, não existe somente nós, não é só nós que fazemos um grande trabalho, como eu falei, outros fazem também. Então eu vejo de forma muito natural isso, Paulinho. Sempre encaro de uma forma muito natural. Tenho uma amizade grande com a maioria dos observadores e coordenadores dos grandes clubes do Brasil, né? Aqueles clubes que têm uma captação muito agressiva, uma captação muito forte e que em competições estão sempre presentes, né? Então, na verdade, essa disputa ela é sempre muito sadia, né? Cada um briga pela sua bandeira, cada um briga pelo seu escudo, né? Mas, na verdade, todos têm uma amizade e aí vai muito do que cada clube ali proporciona, que cada clube oferece, a conduta de cada pessoa também, de cada profissional. E eu acho que é isso que a gente procura conduzir aqui, né? É ter essa relação aí com vocês, né? Você já está acostumado a trazer atleta, você sabe como a gente trabalha, a forma transparente, a forma honesta com que nós sempre fazemos, né? Nós não procuramos fazer média com ninguém, né? Nós procuramos sempre ser muito correto e ser profissional para que a gente realmente possa, né, juntos, né, dentro de um tripé de desenvolvimento de atleta, fazer com que a gente tenha essa gama e tenha talvez essa preferência sempre, né? Mas às vezes também não é possível e isso aí tem que ser encarado com a maior naturalidade possível. Existe uma máxima dentro do futebol, queria até tirar essa dúvida com você, que a gente ouve muito assim, se eu quiser um atacante de lado, geralmente lá no Nordeste a gente encontra jogadores mais rápidos, mais corajosos, jogadores de defesa, existe uma região que é melhor, lá no Sul, os jogadores são assim. Para você, nesse mapeamento que você tem, existe alguma coerência nesse sentido? Alguma região, goleiro, geralmente em tal região sempre tem goleiros, ou não? Hoje o Brasil já é tudo misturado. Claro, você pode encontrar jogadores de posições em todos os lugares do Brasil, ou existe um pouco de direcionamento nesse sentido? De característica de atleta, por exemplo. Olha, uma boa pergunta, cara. Isso aí, ele muitas vezes ele é subjetivo para você poder falar, né? Eu acredito não. O Brasil como um todo, por ser um país com território muito extenso, né? E por regiões realmente com culturas diferentes, existe muito esse choque, né? Uhum. E foi criado muitas vezes esse mito, né? Como você falou, de você ter indicadores ali de repente por posição ou até de uma característica específica do jogador em cada região, né? A gente escuta muito falar que o Sul são jogadores de mais força, né? O futebol mais de força. O Nordeste são jogadores mais atarracados, mais socados, jogadores mais maturados, mais fortes, né? A região Sudeste, jogadores mais técnicos. Mas eu acredito num mix, na verdade, num conjunto de indicadores, né, que você encontra em todas as regiões do Brasil, né? O que eu acho que talvez existe em termos de mercado, talvez o Sul seja uma região com maior número de atletas comunitários, né, que tem dupla cidadania, né, cidadania europeia. Eu acho que o Sul, por ser, né, uma região que fomenta muitos alemães, italianos, né, e outras também nacionalidades europeias, tem essa vantagem de ter muito jogador extracomunitário, isso aí é um fato, né, mas você encontra no Sul jogadores técnicos, você encontra no Sul jogadores mais baixos, né? Eu acho que indicadores por posição você encontra em todos os lugares. Eu acredito sim no choque de cultura, né, que você encontra uma criança que você pega no Nordeste, no interior lá da Bahia, né, ele é totalmente diferente do menino que você encontra no Balneário Camboriú, por exemplo.
a educação ela é muito diferente. O menino que é do interior da Bahia, né? Ele tem uma educação, a escola dele, o ensino público é muito diferente do ensino público lá do Sul, né? Lá é muito melhor. Isso aí é outro fato que a gente não tem como ser hipócrita de esconder. O ensino no Sul, o ensino público no Sul, ele é muito bom. Eu tive a oportunidade de visitar a escola pública no Sul. Eu fiquei encantado com a estrutura, né? Com a metodologia, né? Com a conduta que tem. Se você for uma escola no Rio de Janeiro, né? Falta professor o tempo inteiro, não tem aula. Então, é uma vergonha. Isso aí eu não tenho medo de falar. O ensino público no Brasil como um todo, na maioria dos lugares, é uma vergonha. E a nossa educação ela está sempre em segundo, terceiro lugar, né? Falta muito, falta ensino, falta conteúdo educacional em muitos lugares. No Sul é um pouco diferente, né? Eu acho que existe um choque realmente de cultura, mas indicadores para a posição, de uma forma geral, você encontra em todos os lugares, em todas as regiões, né? Até regiões que são menos favorecidas com o trabalho de base, né? E o futebol mesmo de formação, avançados como a região norte, que tem um futebol ainda com muito pouca visibilidade. Então, lá você encontra jogadores talentosos, jogadores técnicos, jogadores altos, jogadores baixos. Então, na verdade, essa gama aí você encontra em todos os lugares. Não acredito muito nesse mito que criaram, né? Apesar de existir. Eu concordo que existe, mas eu acredito nesse mix de indicadores. Eu acho que talvez o nível de competição exista mais, né? O menino que joga numa região onde eles disputam mais campeonatos, onde eles participam mais de jogos, de viagens. Eu acho que isso tem um pouco de influência maior. Vai participar da live também. Olha o talento aqui. E essa fera aí, tá cuidando? Tá aqui botando terror. É assim mesmo. Sozinho com ele aqui, meu irmão. Tá ali o desenho pra ele já enjoou. Já não quer. Muito legal. Vou ter que até trocar aqui, ver se ele sossega. Fica tranquilo, não tem problema não. Vai falando que eu tô te escutando. Tá, então, eu estava falando em relação aos campeonatos. Eu acho que talvez os campeonatos tenham uma mudança do perfil do atleta. O cara que compete muito, ele acaba chegando mais à vontade no momento de avaliação, de pressão, do que aquele que está num local que nunca jogou, nunca viajou, primeira vez que foi para um clube. Eu acho que aí a interferência é um pouco maior, né? E você tocou num ponto muito importante, Paulinho, que isso aí existe com certeza, né? Um atleta que está disputando, está competindo em alto nível, né? Em grandes competições, por exemplo, a gente pega o Campeonato Paulista, que é realmente um campeonato de muita competitividade, um nível altíssimo, né? Muitas equipes médias, né? Com grandes trabalhos de base, e aquilo ali faz com que realmente o nível seja muito elevado, né? E em outros lugares não tem talvez esse nível de competitividade. Na hora que você vai fazer uma avaliação e você realmente observa um talento e você detecta um talento, é importante quando você traz para dentro do clube, né, você ter essa visão, principalmente para as comissões técnicas, que muitas vezes querem esse imediatismo, é você entender que o menino está vindo de um contexto inferior, né, que muitas das vezes o nível de complexidade que existe dentro dos nossos trabalhos, ele é muito maior. E você talvez querer comparar um menino que vem, por exemplo, do interior, lá da Bahia, ou que vem de uma escolinha, ou de uma competição realmente de projetos, né? Você querer que ele realmente chegue dentro do Fluminense ou qualquer outro clube grande e faça chover, faça acontecer um monte de coisa. Então, muitas das vezes, a paciência, né? Você realmente ter essa visão mais simples, né? De que realmente o menino precisa de uma adaptação, o menino precisa realmente atingir talvez um nível, né, com o tempo, é importante para que você realmente não queime, né, o talento e faça com que realmente você desenvolva melhor, né, o processo como um todo. Então é importante você ter isso. E lógico que muitos centros, como você falou, você pega o campeonato no norte, comparar com os outros é mais difícil, né? Então
É sempre muito subjetivo você avaliar isso, né? Então você tem que ter todo um cuidado, principalmente quando o atleta vem, né? Porque você tem que saber qual o contexto que ele veio para você realmente avaliar da melhor forma, né? Por isso que muitas vezes também, ô Paulinho, e às vezes as pessoas não entendem, às vezes eles querem que você coloque o menino direto no grupo principal, né? E aí, esse menino, quando ele é inserido dentro do grupo principal, né, já com um trabalho muito mais complexo, né, dificulta a vida dele. Né? E às vezes, quando você coloca num processo de monitoramento, num grupo de adaptação, que você realmente faz com que aquela semana dele seja mais adaptativa, né, contribui para que ele realmente melhore a performance dele. Né? Muitas vezes acontece do menino chegar no primeiro dia, no segundo dia, dentro do grupo de monitoramento, e ele, por ter, né, um desempenho muito bom e aquém da expectativa, ele passa para o grupo principal, né, naquela semana mesmo. Então, esse processo ele é importante também por conta disso, né, que faz com que aquela adaptação dele seja talvez mais rápida, porque muitas vezes você coloca um menino que vem de um contexto inferior para dentro do grupo principal, com aquele treino muito mais complexo, visando o jogo do final de semana, dificulta muito mais o processo, né? O entendimento dele como um todo fica muito mais difícil, ele nunca vivenciou aquilo, ele nunca fez aquele tipo de trabalho, e muitas das vezes o treinador, observando aquilo, acha que ele é incapaz de fazer, né? E não existe ser humano incapaz, né? Existem estímulos, né? Todo ser humano ele tem que ser estimulado para ele poder desenvolver e aprender, né? O talento ele é um processo de aprendizado, né? O talento não é somente aquela relação com bola que você vê no primeiro momento, né? Ele faz chover, ele tem realmente uma habilidade, algo em comum em relacionamento com bola, e você acha que ele vai chegar e vai fazer. Não, é um processo de aprendizado que ele realmente tem que ter um ambiente favorável e estímulo para que ele possa desenvolver. E muitas vezes o treinador não conseguindo enxergar isso, e realmente quando você coloca ele dentro desse processo, a gente costuma falar, joga lá nos leões, né? Dificulta muito mais para ele, e aí você vai queimando e vai desperdiçando talento pelo caminho. Cara, eu acho que essa visão que você acabou de passar, fantástica. Eu acho que é a sensibilidade que todo clube deveria ter. Porque isso você está possibilitando com que ele tenha um entendimento, um rendimento, uma avaliação completa do atleta. Que ele, primeiro, ele precisa saber onde ele está, o que eles esperam, o que vocês, no caso, esperam dele como atleta, para que ele possa depois ter uma performance boa. Então, muitas vezes, os clubes não têm essa sensibilidade mesmo. Eles chegam e colocam, o moleque é bom, vamos jogar lá, vamos ver o que ele vai resolver. Se ele é bom, ele vai jogar. E nem sempre é assim. E esse cuidado, Paulinho, acontece também para atleta que chega contratado. Muitas vezes, né, e aí, voltando até naquele assunto nosso sobre a disputa, né, do mercado, né, a concorrência que existe no mercado, muitas vezes você vai para uma competição, né, e o bom jogador, o diferente naquela competição, todo mundo viu. E muitas vezes você, para poder ganhar aquela disputa, você obrigatoriamente tem que trazer o jogador aprovado, né? E você, logicamente, você não traz somente porque o fulano quer, o ciclano quer, o beltrano quer. Você traz porque você acredita que aquele menino tem um potencial, um talento potencial para ser desenvolvido, né? E você traz ele para o seu contexto. E, logicamente, você vai entender que quando ele chegar, ele vai precisar de uma adaptação, né? E acontece também de quando ele chega contratado, ele sai em todas as categorias, até em sub-20 acontece. De um atleta chegar e ele não render aquilo que ele rendeu na competição. E muitas vezes acontecer do treinador excluir ele do processo, tirar ele do contexto talvez principal, colocar ele na baba, como a gente fala, né? E nós temos que ter esse cuidado, e nós lá no Fluminense temos muito, nós batemos muito nessa tecla, estamos sempre em cima da coordenação técnica, do treinador, com relação a esse tempo adequado que esse menino tem que ter. Não é fácil você tirar um menino de um processo, de um contexto dele, que ele mudou de escola, mudou os amigos, mudou a casa, mudou tudo, e você querer que ele faça chover no primeiro momento. Lógico que existe aquele diferente, né, que chega e realmente já de imediato ele consegue realmente progredir, né? Mas você tem que respeitar a individualidade biológica de cada um.
Não é todo mundo que chega e já performa de imediato. Então é muito importante você ter essa visão, né? E isso aí ter um conjunto de pessoas envolvidas no processo que entendam isso, para que realmente você não queime e desperdice talento. Né? É muito importante você ter isso aí em mente, Paulinho, para que realmente não atrapalhe. Muito show de bola, que isso. Queria que você falasse um pouquinho da importância das escolinhas para você, que vê de uma maneira diferente, você já pega o atleta num processo bem à frente, mas da importância da escolinha, do primeiro contato, como que você enxerga isso? Você diz a escolinha de uma forma geral? Sim. Ou as nossas escolas? Na formação do atleta. Não. Nas nossas escolas, por exemplo, na formação de um atleta. O quão importante é uma escola? O que você enxerga disso? Paulinho, eu acho que vocês são de suma importância para a gente. Né? Eu considero as escolas um processo, um braço de captação. Né? Eu acredito que nós poderíamos até melhorar, né, como um todo. A CBF fez um webinar muito bacana, tem 2 semanas, sobre as escolas, não sei se você conseguiu assistir, né, muito bacana com relação a esse tema, né? Eu acho que o Brasil, ele é muito rico em talento, né? Ele é muito produtivo, né? Tem uma matéria-prima muito boa, e as escolas têm um papel fundamental nisso, né? Os clubes não estão em todos os lugares do Brasil. E nós temos em todo o Brasil diversas escolas espalhadas. Então eu costumo falar, né? Nós temos na verdade, uma relação muito próxima com todas as escolas que nós realmente fomentamos, que nós visitamos, né? Que nós sempre buscamos, né? Esse contato, esse relacionamento, né? E a gente tem na verdade, como filosofia, né? Fazer com que eles sempre se sintam abraçados. Né? E por isso que a gente sempre faz questão, né, de sempre abrir, né, de troca de conhecimentos, né, informações. Acho que é muito importante. O papel das escolas é de fundamental importância, porque vocês, na verdade, né, que desenvolvem os atletas, principalmente nas categorias de iniciação. Então, são vocês ali que estão no dia a dia. Né? Muitas vezes a gente vai numa escola e faz uma visita, né, para selecionar atletas em um dia, mas vocês que estão no dia a dia, que conseguem realmente, né, estimular e fazer com que seja um ambiente favorável para realmente desenvolver os atletas. Então, eu vejo realmente como um braço, um outro, se eu fosse abrir uma árvore genealógica aqui para realmente apontar os braços que nós temos, né, as escolas, elas são talvez o top 3 ali para a gente, né? De realmente abastecimento de atleta, de desenvolvimento de atleta, né? E eu acredito que a gente poderia, né, através de capacitações, de condições, né, com estrutura melhores, né, aumentar ainda mais, né, a produção das escolas, né, e através da educação também, que é muito importante. A gente vê quantas pessoas têm dificuldade, né, para realmente conseguir, socialmente falando e humanamente falando, conduzir os seus atletas. Aqui no Rio a gente tem um projeto do Tricolor na Comunidade, tem muitas escolas dentro das comunidades. A gente vê a dificuldade que tem, cara, de chegar e não ter nenhum colete para treinar, ter uma bola para treino. Como é que você vai desenvolver 50 crianças com uma bola? Né? Então, eu acho que essas coisas poderiam melhorar. Né? Eu acho que os órgãos máximos aí que gerem o futebol poderiam ter um olhar muito atento para isso, né? E talvez fazer com que a gente realmente produza cada vez melhor, né? E tenha também cada vez melhores profissionais, né, desempenhando esse trabalho tão importante, né, com a criança, que nem todos sabem, né? Mas é um trabalho muito difícil, né? E um trabalho que a pessoa tem que ser totalmente capacitada para poder exercer, porque não é fácil trabalhar com uma criança. Sensacional. Você falou muita coisa que a gente vivencia e
nesse momento, a gente, nessa troca de informação, de conhecimento, a gente vai vendo que acaba pensando junto. Então, eu acho que o contexto que a gente tem, ele vai direcionando as nossas atitudes para que o atleta continue desenvolvendo. Então, esse alinhamento, clube, escola, ele sempre anda, quanto mais ele anda próximo, mais troca você tem e melhora o desenvolvimento do trabalho, tanto de um lado quanto de outro, né? Nós temos mais 10 minutos e eu queria, para a gente já para a parte final, que você falasse do impacto dessa parada nossa, de toda a pandemia, de todo esse período. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho contato diário com os clubes. Provavelmente a gente não tenha campeonato do 17 para baixo, eles estão com muitas dificuldades. Então, que você falasse um pouquinho do impacto que toda essa paralisação tem feito no trabalho de vocês. Eu sei, por exemplo, eu tinha 4 meninos que a gente levaria para vocês em maio, por conta disso parou, e aí agora tem todo um sistema para poder reagendar, com medo, aí tem o pai que fica com receio de mandar, então todo o impacto gerado nesse momento, o que você pensa, como que você tem projetado isso? Paulo, na verdade é um impacto muito grande, né? E de forma negativa, né? Não tem como você realmente prever o que vai acontecer, né? A gente, na verdade, foram todos pegos de surpresa, né? Não existe, né? Não existia, na verdade, agora já está começando já, né? Os órgãos de saúde em geral, né? Os profissionais de saúde a buscar estudos, né? E pesquisas para que realmente a gente possa sair disso aí o mais rápido possível. Mas, na verdade, fomos todos pegos de surpresa, né? E causando realmente um impacto muito grande em todo o processo, né? Eu acho que 2020 é um ano perdido em termos de... Somente na iniciação, eu acho que vai ser complicado o retorno. Aqui no Rio já sinalizou com o Sub-20, a CBF sinalizou com o Sub-20 e 17 as competições nacionais, né? Isso aí já melhora um pouco, né, essa negatividade, porque eu acho que Sub-20 e Sub-17 talvez o impacto seja maior, por eles já estarem próximo do processo final de formação, por eles já estarem perto do profissional, né? Já serem realmente atletas já de alto rendimento mesmo, né? E que muitas vezes o destreino atrapalha no processo, né? Como atrapalha os profissionais mesmo, os atletas profissionais que estão parados tanto tempo como nunca ninguém ficou, né? Eu acho que os pequenos, por mais que a gente não tenha, né, ainda uma previsão e talvez não tenha o retorno esse ano, tem muito tempo para poder voltar, para poder realmente buscar esse tempo perdido, né, de alguma forma compensar esse tempo perdido. Eu acho que o importante nesse momento, Paulinho, é nós estarmos com saúde, todos aí com saúde, né, cuidando cada um do seu. Eu acho que vai ter o momento certo dessa volta, desse retorno, mas que a gente volte com segurança, né? Nós vamos voltar com certeza voltaremos, todos nós voltaremos mais fortes, né? Eu acho que então é um momento de muita paciência, apesar da ansiedade, ela bater na porta de todo mundo. Nós estamos em casa há mais de 100 dias, né? Impedidos de fazer com aquilo que a gente mais gosta, mas vai passar, né? Com certeza. Então, na verdade, eu acho que nós estamos evoluindo e crescendo de uma outra forma que nós não evoluiríamos e cresceríamos se nós estivéssemos no dia a dia. De alguma forma, também essa pandemia ela serviu para essa evolução de todos, né? Então, a gente vê, nós estamos aqui com estratégias do Sub-10 ao Sub-20 de treinamentos virtuais, né? Com vários tipos de trabalhos, estratégias e profissionais envolvidos. Então, eu acho que ter um pouco de paciência mesmo, para que a gente possa, no futuro, com segurança, retornar às nossas atividades, que com certeza retornaremos, né? Então, é realmente um momento de muita paciência, Paulinho, não tem outra palavra, né? Paciência e cuidado, porque o vírus não passou, ele está aí ainda matando muita gente, né? Então, a gente tem que ter realmente um pouco de cautela, para no futuro próximo voltar, né, e não voltar de qualquer maneira e depois regredir para tudo de novo, que ia ser muito pior
para a cabeça de todo mundo. Bolinha, eu quero te agradecer, cara, em primeiro lugar, por tudo que você sempre tratou a gente. Eu ouço falar de você desde a época do João Pedro. O João Pedro era da nossa escola aqui em Ribeirão. Trabalhei com ele um tempão, aí depois a gente fundou a escola junto com o Corinthians, foi quando ele foi. A Flávia sempre me falou muito de você. Pô, o Bolinha sempre foi um cara que presente, um cara que ajudou, entre outros, dentro do Fluminense. Então, te agradecer por todo esse desempenho, esse apreço que você tem pela gente, sempre tratou bem, perguntou quantas vezes estive lá, você, pô, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, e eu tenho certeza que o Fluminense tem muito de você, porque as pessoas fazem o clube. Então, a gente tem falado, hoje a gente comentou de alguns funcionários, professores, de pessoas do porteiro e tal, vocês fazem o Fluminense ser diferente. Então, te agradecer por isso, por todo o carinho que vocês sempre tiveram com os nossos atletas. E em relação à live também, do momento que a gente conversou, a gente conseguiu ajustar o horário, a gente conseguiu ajustar o dia, porque é importante isso para nós, o que você trouxe de conhecimento, o pessoal todo participando, quero agradecer todo mundo também. E falar que nossa escola aqui está sempre de portas abertas, Ribeirão é a sua casa, quando você quiser vir para cá, é meu convidado. Quero do Pinguim. E que a gente possa estreitar. Pô, pode vir, o Pinguim daqui a pouco tá aberto. Eu tenho uma foto do JP no Pinguim aí, pequenininho, cara. Eu fui numa Copa São Paulo, eu fui no Come Fogo. Eu lembro até hoje, ele era pequenininho, era sub-11, sub-12. Eu liguei pra Flávia, é uma coisa que a gente procura fazer, né? O menino tá na cidade, ele tava de férias em janeiro. Eu falei, tô na sua cidade. Ela, jura. Eu vou pegar o JP, vou levar no jogo comigo. Aí fui assistir o Come Fogo da Copa São Paulo trabalhando e levei ele junto comigo. E depois a gente foi jantar no Pinguim lá, eu, ele, a Flavinha. Foi muito bacana, comemos uma pizza. Então é uma forma também que legal. Realmente bacana. Mas, Paulinho, eu que, cara, agradeço aí as suas palavras, né? Eu acho que isso aí só faz realmente a gente crescer, né? E querer evoluir cada vez mais. Eu acho muito importante nós termos sempre essa simplicidade, essa humildade. Hoje nós estamos aqui como funcionário de um grande clube como é o Fluminense. Amanhã a gente pode mudar de lugar. Eu digo quando pode, não é eu e você, a gente com outras pessoas. Então é muito importante nós termos esse carinho, né, essa dedicação com as pessoas, essa humildade, né, porque a gente aprende no nosso dia a dia com todo mundo. Ninguém nunca é melhor do que ninguém, ninguém é diferente de ninguém. Então, realmente, é isso que nós fomentamos aqui, né? Um tipo de liderança muito democrática, e a gente procura realmente o crescimento de quem está próximo da gente, para que no resultado final isso aí seja de grande valia, né? E de grande benefício para todos. Eu acho que isso aí é o mais importante, né? E com certeza, meu amigo, as portas estão abertas aqui para você sempre, né? Ribeirão Preto é uma cidade que eu gosto muito, né? E fico feliz por você também se sentir satisfeito com a nossa relação, né, com o nosso projeto, e mandar também um abraço aí e um beijo a todos que participaram aí, que interagiram, né, que vai passando aí devagarinho, a gente não consegue mandar para todo mundo, mas mandar um beijo, um abraço aí para todo mundo que participou e dizer que isso aí vai passar, que com certeza nós em breve estaremos juntos novamente. Vamos torcer agora para o Fluminense, vamos sofrer um pouquinho, o Fla-Flu, o bicho está pegando, mas com certeza vamos sofrer um pouquinho. Um abraço. Beleza, meu amigo. Obrigado, fica com Deus. Bom resto de semana, tamo junto, hein? Dá tchau lá, dá tchau lá. Olha lá. Cadê? Lá, tchau, meu querido. Olha lá. Fica com Deus, viu? Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, valeu. Obrigado. Tchau, tchau.